A gente acompanhou e você pôde ver isso em tempo real, ao vivo, na CNN Brasil, que em semanas atrás esse número foi baixando. Exato. E até trazendo para a gente, né, Nonato, uma falsa sensação de uma melhora. Daí há algumas flexibilizações que ocorreram, né? Não só em São Paulo, mas em outras partes. Pois é, as flexibilizações que levam em conta as internações, as hospitalizações, os casos. E agora a gente viu esse assunto mudar, né? Esse cenário apresentar aí esses números em alta. E além de São Paulo, pelo menos mais 17 estados e também o Distrito Federal estão com ocupação dos leitos de UTI acima de 80%. Já que temos esse cenário preocupante, temos de prestar atenção nisso, a gente conversa agora ao vivo com a médica cardiologista e intensivista, entende e tem muita intimidade nesse ambiente de UTI, a Ludmila Rajar. Doutora, obrigada pela gentileza de conversar com a gente, abrir um pouquinho a sua casa, mesmo que à distância, para que a gente pudesse conversar ao vivo aqui na CNN Brasil. Doutora, a gente está se aproximando de uma terceira onda ou seria uma quarta onda ou uma outra onda? Porque a gente fica com a impressão de que a gente não sai exatamente de uma onda para entrar em outra, né? Então, por favor, traduza para a gente esse momento aqui no Brasil. Bom dia, obrigada CNN por essa oportunidade. Quando a gente fala de Covid-19 Brasil, concordo com você que nós não conseguimos realmente reduzir os números de uma maneira significante, a ponto de dizer, vencemos a primeira onda, vamos voltar à normalidade. É como se nós tivéssemos picos, aumentos significantes, a gente reduz um pouco e quando tudo parece estar tentando entrar no eixo, a gente tenta voltar à normalidade, flexibiliza algumas ações restritivas, a gente volta a ter picos. Por isso a gente chama de ondas. Se a gente for definir claramente, muita gente, do ponto de vista da explicação, vai dizer, bom, para a gente terminar uma onda, para a gente começar uma nova onda, a gente tem que terminar a primeira. Mas, de fato, de uma maneira geral, a gente pode chamar de onda todo novo pico. E, realmente, o que nós estamos achando, e a gente precisa ver como que será o comportamento da doença, principalmente nas próximas semanas, mas já é uma tendência, desde 15, 16 de maio até hoje, é realmente um aumento do número de casos novos, um aumento do número de mortes, o que parece configurar uma terceira onda da doença nos próximos dias. A gente esperava que isso fosse ocorrer em julho, mas houve, infelizmente, uma antecipação dessa elevação de números. Alguma explicação clara para essa antecipação e para que esses casos continuem nesse patamar, doutora Ludmila? Eu acho que eu poderia elencar 3 pontos. Por que nós estamos nesta elevação nesse momento? Ponto número 1, ritmo lento de vacinação. Todos nós sabemos que o nosso ritmo de vacinação ele está aquém das expectativas da população brasileira. Então, se nós temos uma doença de difícil contenção, se nós temos uma expectativa grande que seria vacinar a população numa velocidade maior, nós não conseguimos cumprir isto. Então, ponto número 1, ritmo lento de vacinação é talvez o que mais explique essa elevação do número de casos e essa possível terceira onda. Lembrando que o Brasil hoje, em números relativos, não adianta a gente dizer em número, em porcentagem, é o que importa. Muita gente diz, bom, o Brasil é o 4º, 5º país em termos de quantidade de população vacinada, mas nós somos o 44º quando a gente olha a proporção. Então, nós precisamos vacinar mais, de uma maneira mais eficiente. Então, esse talvez seja o ponto mais importante responsável pela elevação. O segundo ponto é o surgimento de novas variantes. A gente vem vivendo esse pesadelo desde novembro do ano passado. Nós tínhamos a variante clássica responsável pela Covid. Novembro do ano passado veio a variante P1, que começou em Manaus, na região do Amazonas, e rapidamente ela se espalhou por todo o país, sendo responsável por uma elevação grande do número de casos, que teve o seu pico em abril. Agora, nós já começamos a descrever novas variantes. Nós estamos preocupados com a variante indiana. Tem agora, até o momento, 8 pacientes no Brasil apenas, mas nós temos tudo, infelizmente, para perceber uma disseminação rápida dessa variante. E, mais recentemente, pesquisadores da Unifesp já diagnosticaram uma outra variante da P1, denominada P4, e que já está no interior de São Paulo. Ou seja, ritmo lento de vacinação, novas variantes que possam
mudar o comportamento da doença, mudar, inclusive, colocar em risco a eficiência das vacinas. E o terceiro e último ponto é uma flexibilização inadequada. É realmente a redução das restrições, das medidas de distanciamento, enquanto nós não temos o controle dessa doença. Unindo esses 3 pontos, nós estamos sob risco, mais uma vez, o sistema de saúde pressionado, o número de mortes aumentando e chegamos a estados como Pernambuco e Sergipe a alcançar mais de 96% da ocupação de UTIs, o que é extremamente preocupante. Doutora, eu quero aproveitar que a gente está falando então da cepa originária da Índia. O Afonso está perguntando aqui pela hashtag, que a gente gosta muito de abrir para as perguntas da rede social, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa, pela hashtag CNN Sábado, às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitos, né? E a nossa missão aqui é sempre compartilhar a informação. O Afonso pergunta se o avanço dessa cepa, dessa variante indiana, ela é evitável ou é inevitável? E mais, ele pergunta se monitorar as pessoas pode ajudar a demorar a expansão dessa cepa. Afonso, é uma excelente pergunta. Quando a gente tem o primeiro caso, que a gente chama caso índice, esse caso já tem que deflagrar uma série de ações. Uma delas é descobrir de onde veio. Bom, nós sabemos que a cepa indiana, todos esses casos que nós descrevemos no Brasil, eles vieram de pessoas que estavam em viagem de volta da Índia. Então, primeiro aspecto, nós temos que avaliar as barreiras, de onde vêm essas pessoas, monitorar, isolar, propiciar a quarentena de todas as pessoas que vêm dessa região e, ao mesmo tempo, aumentar todo o alerta no que significa diagnóstico. Então, há sim maneiras de nós tentarmos conter. Se nós não vigiarmos, não diagnosticarmos, continuarmos completamente abertos, sem fazer diagnóstico precoce, realmente fica inviável. E aí o que a gente espera, de uma maneira muito triste, é a disseminação de novas variantes e, mais uma vez, um completo desequilíbrio do nosso sistema de saúde, como aconteceu com a variante que veio do Amazonas. Quando a variante começou a ser diagnosticada em novembro, ela simplesmente surgiu em 10, 15% da região do Amazonas. Em fevereiro, ela já era responsável por 90% dos casos do Brasil, porque não houve uma contenção. Então, isso é extremamente importante. O Brasil avançou nisso, nós aprendemos com as primeiras, e esses casos da variante indiana já estão sendo rigorosamente monitorados. Então, isso realmente aumenta a expectativa de que a gente consiga conter. Agora, doutora Ludmila Rajar, ainda nesse assunto de cepas, né, a gente até conversava antes de entrar no ar, né, Elisa? Teve a variante sul-africana, a de Manaus, Reino Unido, agora a indiana. A senhora já citou uma outra variação interna aqui no Brasil também. Esse tipo de proliferação, de variação do vírus é indeterminado, doutora? A gente vai conviver com isso por muito tempo e cada vez surgindo algo novo? É possível que sim. Isso é uma maneira que o vírus, de uma maneira inteligente, ele tenta escapar do sistema imunológico. Então, todos nós já ouvimos falar que o vírus tem uma capa cheia de espículas e é por meio dessas espículas que ele entra no organismo do paciente e infecta o paciente. O que acontece com o Covid-19 é que ele tem uma capacidade de ir modificando essas espículas para tentar enganar o sistema imunológico. Quando a população aprende a se defender contra aquela espícula que tem uma conformação, uma configuração, ele vai e sofre mutação. Essas mutações são características das doenças virais. Isso não é só da Covid-19. Porém, quando a gente não consegue controlar a doença, quando a gente não consegue vacinar a população, quando a gente não consegue reduzir o número, é como se o vírus ficasse livre e solto. E aí, com esse ambiente favorável, uma população não imunizada, solta pelas ruas, não adotando as medidas de restrição, é como se tudo favorecesse esses mecanismos de escape imunológico. Isso tende a reduzir? Tende, uma vez que a gente der defesa de uma maneira geral para a população, que é acelerar o ritmo de vacinação. Doutora Ludmila, temos mais um participante aqui em nossa conversa, Kenzo Matida, o nosso âncora em Brasília. Kenzo, não tinha te visto ainda, então bom dia, bem-vindo. Muito cafezinho para todos nós neste sábado de manhã aqui na CNN. Por favor, chega mais para a conversa. Olá, Elisa. Muito bom dia para você, Nonato. Bom dia a todos. Doutora Ludmila também, muito bom dia. Obrigado por participar
dessa entrevista super esclarecedora, doutora. A senhora falou agora há pouco aí sobre a baixa vacinação aqui no país, sobre essa variação da Covid-19, as mutações, né, que a gente tem visto aí das novas cepas que estão não só no nosso país, mas também em todo o mundo. E a gente convive aqui no Brasil ainda, doutora, com um assunto bastante polêmico, que eu gostaria de abordar esse assunto com a senhora, sobre a desconfiança, né, dos anticorpos aí da vacinação aqui no país. A gente já ouviu várias pessoas comentando sobre isso, inclusive na CPI essa semana, um senador chegou a falar sobre isso também. Doutora, é seguro? O que se sabe até o momento agora dessas pessoas que querem, inclusive, tomar uma terceira dose da vacina contra a Covid-19, né? O que se sabe hoje sobre isso, sobre esses anticorpos das vacinas das pessoas que já foram imunizadas, doutora? Bom dia, Kenzo. É um grande amigo, então eu fico muito feliz em ter você aqui participando comigo dessa manhã de sábado. Em relação às vacinas, o que nós sabemos até hoje? O Brasil hoje tem acesso a 3 vacinas: a Coronavac, a vacina Oxford AstraZeneca, da Fiocruz, e a vacina da Pfizer. Todas as vacinas disponíveis no Brasil hoje são eficazes na redução de mortes pela doença, na redução de hospitalizações pela doença. Quando a gente compara as 3 vacinas, há diferenças entre elas. Por exemplo, a Coronavac é de vírus vivo atenuado. A maneira como se faz a vacina, como se estimula o sistema imunológico. A Oxford AstraZeneca é uma vacina de adenovírus, a Pfizer é uma vacina de RNA, ou seja, existe uma diferença de produção das vacinas. Mas, de uma maneira geral, todas são eficientes. Tanto que a Anvisa aprovou as 3 vacinas. A Coronavac tem aprovação para uso emergencial e as outras 2 já têm aprovação para uso definitivo. A distribuição dessas vacinas no Brasil hoje, ela ainda é irregular. Então, algumas cidades têm periodicamente uma ou outra vacina, tem periodicamente uma ou outra marca. O que o brasileiro tem que saber? Ele tem que se vacinar. Tanto faz se ele se vacina com a Coronavac, com a Oxford AstraZeneca ou com a Pfizer. Bom, uma vez que eu me vacinei, o que eu espero? Eu espero que dentro de 2 a 3 semanas após a segunda dose, eu esteja protegido, principalmente quanto às formas graves da doença. E isso a gente já vem percebendo. Países que já têm uma cobertura vacinal grande em relação, por exemplo, à Coronavac, já têm os seus números de hospitalização e de mortalidade drasticamente reduzidos. E aí, o que acontece? Houve uma questão no sentido da população querer saber se após a vacina eu realmente estou de uma maneira eficiente imunizado. Então, o que começou-se a fazer? Os próprios cidadãos e muitas vezes alguns médicos solicitam após a vacina a dosagem do IgG ou a dosagem dos anticorpos neutralizantes. Muitas pessoas têm IgG alto após vacina, têm anticorpo neutralizante acima de 40% após vacina, o que dá uma segurança bastante interessante no sentido de dizer o meu sistema imunológico reagiu, mas aí vem a grande questão discutível nesse momento. Tem outras maneiras de o sistema imunológico reagir a uma vacina e que a gente não consegue mensurar com os testes dos laboratórios. O que significa isso? Eu tomei a Coronavac há 3 semanas atrás, a segunda dose, dosei anticorpo neutralizante e dosei IgG. Os 2 negativos ou não detectados não significa que eu não tenha reagido à vacina, porque há outras formas de se mensurar isso que a gente ainda não tem esses testes disponíveis. Então, qual que é a recomendação? Não há necessidade de fazer esses testes. Nós temos que nos vacinar com a vacina disponível e continuar tomando todas as medidas protetivas, do uso universal de máscaras, de evitar as aglomerações, até que a população tenha uma cobertura grande vacinal e até que a gente tenha um ritmo mais acelerado na contenção dessa doença. Lembrando que os dados, Kenzo, que nós temos até agora da Coronavac, eles estão sendo estudados, as populações específicas estão sendo agora submetidas à publicação dos dados, mas de uma maneira geral, a Coronavac reduz mais de 80% de mortalidade e de hospitalização. Então, isso é bastante louvável. Então, a gente não recomenda que a população fique escolhendo vacina
esperando as próximas semanas para ver se vem uma vacina melhor, ou eventualmente indo a laboratórios dosar estes anticorpos neutralizantes ou IgG e pensando, bom, eu não estou imunizado. Não é verdade. Nós não temos ainda métodos 100% eficazes de avaliar a eficiência da vacina. Então acreditem, porque essas vacinas foram submetidas a inúmeros estudos, a avaliação de agências sérias, e as 3 que nós temos no Brasil são eficientes. Palavras de Ludmila Rajar. Fiquei na dúvida se sou eu que pergunto, se é você, Fica à Nonato, vontade, se eu vou Elisa. cortar a frente de Pode alguém ir. aqui, perder uma amizade ao vivo, não queremos. Doutora Ludmila, a gente está conversando aqui com a senhora e, ao mesmo tempo, seguimos recebendo as perguntas, as questões pela hashtag CNN Sábado. Já já eu vou caçar aqui uma pergunta que está chegando, mas agora eu gostaria de ouvir a senhora a respeito das gestantes. Por quê? Porque nas últimas semanas a gente acompanhou uma notícia, a repercussão, não é, da notícia de... É bom a gestante tomar vacina? Não é? Pode fazer mal? Morre mais gestante do que gente tomando a vacina? Então, todas as perguntas surgiram até que houve uma determinação pelo Ministério da Saúde das gestantes mudarem esse calendário de vacinação, recebendo uma primeira dose agora, vamos supor, e a segunda só depois de dar à luz. Eu gostaria de ouvir a senhora, por gentileza, para que a gente pudesse tranquilizar o coração dessas mães e desses pais que estão nos ouvindo e esperando um bebê na barriga. Primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. A paciente gestante, ela tem alterações da própria gestação, dos hormônios, da inflamação, da gravidez, que a colocam em maior risco de ter forma grave da doença. Então, a gestante é uma parte da nossa população que a gente tem que cuidar com muito carinho quando a gente está diante de uma pandemia. Ela tem que realmente adotar todas as medidas protetivas contra a doença. Uma vez que nós estamos diante de uma situação tão dramática, nós sabemos que as gestantes têm uma chance maior de ter forma grave, a mortalidade da gestante com Covid-19 é maior, e por isso deu-se essa modificação na questão da vacina, porque é importante que a gestante se vacine. Nós estamos diante de uma imensa discussão nesse aspecto nos últimos meses, no mundo e no Brasil, e a recomendação hoje é que a gestante siga o que o Ministério da Saúde vem adotando. Ou seja, hoje nós recomendamos sim que a gestante seja vacinada, mas não só a vacina, mas que ela tenha um acompanhamento obstétrico bastante intenso e próximo para que sejam avaliados de uma maneira continuada e baseada em protocolos a gestante e o bebê, e ao mesmo tempo que ela adote todas as medidas restritivas no sentido de não flexibilizar o distanciamento social. Então, gestante tem que ser tratado com muito carinho na pandemia, tem que se vacinar de acordo com as recomendações do Ministério, ao mesmo tempo que elas têm que ser, hoje, capazes de ser atendidas num sistema de saúde que tenha condições de cuidar da gestante e do bebê. Nós estamos ali cuidando de 2 vidas e a gente tem que chegar ao final com sucesso com as 2 vidas. Então, nós não podemos tratar com insegurança, com falta de protocolos. As grandes universidades hoje do Brasil estão ajudando, inclusive por telemedicina, a auxiliar os outros profissionais de outros municípios, de locais menores, a cuidar da gestante e do bebê. E é possível que a gente chegue ao final dessa gestação com sucesso para as 2 vidas, desde que esses protocolos sejam rigorosamente adotados. Doutora Ludmila Rajar, e Yuri Pita, nosso analista, também conversa com a senhora nesta manhã, também tem perguntas. Bom dia para você, Yuri. Oi, Nonato, bom dia para você, para todos aqui, em especial para quem nos acompanha. E bom dia, doutora Ludmila, obrigado por estar conosco. Queria voltar no aspecto da vacinação e aproveitando o gancho que o Ministério da Saúde fez uma nova nota técnica nesta semana em relação a outras faixas etárias e vacinação de profissionais de educação. E queria ouvi-la se a estratégia que o Brasil adotou para vacinação das pessoas com comorbidades, dado que há até uma dificuldade de estimar essa população, há dúvida se a estimativa do Ministério da Saúde está precisa ou está exagerada ou abaixo do normal, o que seria mais interessante do ponto de vista de imunização e até de acordo com o que outros países fizeram? É manter essa estratégia de primeiro focar nas comorbidades até de pessoas de 18 a 59 anos ou já passar a vacinar pessoas em geral mais velhas, começando por 55 a 59 anos e daí descendo naquela escada de 5 em 5 anos que uma série de estados têm adotado? Yuri, bom dia.
Eu gostaria de dar minha opinião pessoal a respeito desse assunto. Vamos imaginar o seguinte: ao longo dessa doença, nós já identificamos que há grupos de risco para ter maior gravidade da doença. Dentre eles estão os idosos, os pacientes que têm doenças crônicas do ponto de vista do coração, do rim, do pulmão, do sistema nervoso central, dos pacientes que têm alguma deficiência do sistema imunológico. Então, esses são os chamados grupos de risco. O que seria o ideal? Se nós tivéssemos uma ampla cobertura vacinal, seria vacinar por idade, vacinar de uma maneira veloz e, ponto final, rapidamente a gente vacinaria toda a população, como foi feito em alguns países. O Brasil, por conta dessa irregularidade da distribuição das vacinas, está tentando adotar um calendário que coloque as comorbidades como prioridade. É louvável a iniciativa, mas há problemas nessa iniciativa. Eu não faria assim se tivesse que escolher. Problema: é muito difícil que você classifique dentro dos grupos. Eu vou dar um exemplo. Imunossupressão, que é o que está escrito na norma do Ministério da Saúde. É alguém que tem uma deficiência do sistema imunológico. Por exemplo, é um paciente que tem um câncer ativo, que está em quimioterapia. O que está acontecendo? Muitos pacientes que tiveram cânceres simples no passado, exemplo, tireoide, pele e outros, virem aos postos de saúde com relatórios médicos que não são corretos e estão passando na frente de pessoas que realmente deveriam estar sendo vacinadas. Então, a maneira como isso foi feito é uma maneira muito ampla, que deixa muito flanco aberto no sentido de a gente realmente não estar priorizando quem deveria ter a prioridade. Poderíamos fazer de uma maneira mais segura, tendo uma confirmação, um exame médico, um registro no hospital, mas eu acho que isso aumentaria muito a complexidade. Então, se eu tivesse que dar uma opinião, seria por idade e ponto. Num país tão difícil como o nosso, tão heterogêneo, com tanta dificuldade, e inclusive muita gente já denunciou irregularidade, atestados e relatórios sendo vendidos de maneira irregular. Então, eu tenho muita preocupação em relação a isso. Eu não faria isso e, se pudesse, eu opinaria para voltar atrás nesse sentido de comorbidade. Já que nós estamos vivendo isso, que as pessoas tenham consciência. Então, realmente, os doentes crônicos e os pacientes com imunossupressão é que devem receber relatórios do seu médico, da sua instituição, do seu hospital, para que esteja submetida à vacina.